Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. E se você ainda não é um inscrito, não se esqueça de se inscrever e nos dar esse apoio, deixando o seu like, um comentário e ativando o sininho. Dessa forma, sempre que a gente postar algo novo, você será notificado. Itaú de Minas conquistou o direito de usufruir da Lei Paulo Gustavo. E é claro que o nosso canal trouxe todas as informações necessárias para que você também possa entender melhor como tudo foi construído. Afinal, quando falamos de cultura e arte, descobrimos talentos incríveis em nossa cidade. Olá! A Lei Paulo Gustavo, ela foi criada para incentivar a cultura e a arte, assim garantindo as ações emergenciais, em especial as demandas pelas consequências do período de Covid-19 no Brasil, que impactou a cultura nos últimos anos. E em Itaú de Minas já começaram a ser aplicados projetos dentro da Lei Paulo Gustavo. Isso mesmo, através do cão educador, com o Shade Beleza, interpretado pelo Cristóvão de Souza Oliveira. Ah, mas é sempre importante que todos saibam como foi todo o processo para que Itaú de Minas conquistasse o direito da Lei Paulo Gustavo. Sim, lembrando, pois, nós precisamos entender que tudo que é profissionalizado tem burocracia e demandas, até que, para que todos os projetos possam ser levados além da cidade local realizado E ganhar o mundo! E lembrando que tudo que é arte é cultura. Entretanto, nem tudo que é cultura é arte. Sem mais demoras, vamos para a matéria. Vamos. Olha, é uma honra estar aqui nesse momento falando um pouquinho sobre a Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, ela é a lei número 195 e ela é formada por uma questão assim de fundos perdidos que ficaram lá no governo durante muito tempo e elas antigamente eram distribuídas para outros setores. E aí muitas das vezes as pessoas nem sabiam para onde elas eram direcionadas. Com as mudanças da lei, o que aconteceu? Decidiu-se que o que for de sobra de lei, de recurso, fica investido naquela própria origem daquele recurso. Então, o que é de cultura, o que é de saúde e assim por diante. E, principalmente, a Lei Paulo Gustavo, ela tem ênfase no audiovisual. Só que entende-se audiovisual aquilo que fala, som, imagem, que transmite comunicação. Então, é um trabalho muito legal e ela tem uma abordagem muito grande. Então, quando alguém pensa em audiovisual, logo em seguida começa a se pensar em grandes filmes, em longas metragens, em uma coisa assim gigantesca que a nossa arte também valoriza, que é a sétima arte, a arte do cinema. Mas a Lei Paulo Gustavo, ela veio para trazer uma certa humanização, dar oportunidade para aquele fomento mesmo, para incentivar pessoas que estejam aqui em Itaú de Minas, que estejam no Nordeste, que estejam lá no cantinho e que nunca ouviu falar desse audiovisual, para com que ele comece a se apaixonar por essa arte. E é nesse aspecto que a Lei Paulo Gustavo fez essa magia toda e ela iniciou nesse ano de 2023 e está acontecendo agora. Porque como as leis são federais, elas têm que seguir alguns regramentos, até inclusive para dar justiça social e equidade. Né? Então, tem um processo que é um processo praticamente de responsabilidade fiscal, social, cultural. Então, nesse processo, o que aconteceu? Primeiro, a gente fez
várias reuniões, consulta pública, conversamos com as pessoas, colocamos na internet, fizemos um mapeamento cultural, pedimos a ajuda das pessoas, divulgamos no carro de som, colocamos nas rádios, no site da prefeitura e o mais importante, o boca a boca. Pedimos para todo mundo, pessoal da educação, da saúde, os amigos, os vizinhos, gente, vamos descobrir os nossos artistas daqui de Itaú. E é muito importante salientar que cultura e artista não é só o cara da novela, é um conjunto. E enquanto tem muitas cidades que tem, às vezes, um ou outro, uma arte que sobressai, Itaú é muito rico em arte e cultura. Itaú tem talentos e pessoas com dons incríveis. Então, quando você pensa em arte, você vê artistas plásticos, você conhece pessoas como até o São José Porto, que faz coisas maravilhosas em madeira. A gente conhece assim, nomes valiosíssimos que mexem com fuxico, com artesanato, com gastronomia. Então, quando a gente fala em arte, quando a gente fala nessa questão, Itaú é extremamente rico e tem um rol histórico nisso. E é essa a maior paixão dessas questões de incentivo cultural. E aí, assim que a gente ficou sabendo que a lei ia acontecer, como aconteceu na Aldir Blanc, a gente correu lá e conversou com a prefeitura e falou, vamos ficar atento, as datas estão vencendo e a gente tem esse direito, é um direito municipal. E aí o pessoal falou assim, olha, então como você já está mais por dentro, tem como a gente tá vindo colaborar com a gente fazer uma parceria de trabalho? E foi uma honra muito grande para mim. E aí, nessa oportunidade que deu, a gente começou a fazer workshops, reuniões e trabalhar com a equipe, tanto presencial com os artistas daqui, que é o mais importante, né? Ouvindo as pessoas, quanto também os técnicos do Ministério da Cultura, da Secult de Minas Gerais. Então, a gente começou a criar toda essa formulação, a documentação, resolver as questões de dotação orçamentária, na qual a gente agradece muito a colaboração da Câmara Municipal. Então, assim, a Prefeitura, no nome do Norival, do Matheus, eu tenho que salientar porque eles assumiram realmente o compromisso de repassador. Então, a gente também consultou a MEG para saber como as outras cidades fizeram. Nós fomos conhecer outros trabalhos, fizemos um intercâmbio sobre esse processo da lei. E aí foi colocado tudo por votação, como esse do Palhaço Crau, que é o Clau Educador, ele é muito significativo porque ele está na formação e ele lida não só com a saúde, mas ele lida com a inclusão. E aí os projetos, eles passaram por vários processos. O secretário, o Maxson, deu uma abertura muito grande. O chefe de gabinete, o Alisson, ele abraçou essa causa. E aí nós começamos a ver que precisava ter uma reestruturação, que foi montando o Conselho de Cultura, que é o Conselho Municipal, que sem ele não tem como a gente receber essas leis de incentivo. Foi montado o Fundo Municipal de Cultura, que é para movimentar essa transação do dinheiro. E aí toda essa parte legal a gente foi construindo junto com esse trabalho de consultoria, que nosso plano de ação ficou um modelo. Muitas cidades pediram para nós doamos nossos modelos de plano de ação. E aí, nesse processo, nós fomos evoluindo nessa questão também. Então, a gente conseguiu uma parceria com o Estado, nós conseguimos outra parceria com o Federal. O dinheiro, ele já vem pré-determinado para todos os municípios. Ele é um valor que ele foi dividido. Então, nós fizemos toda essa análise do que poderia ser feito, o que, como, e quando e quanto. Teve que um processo de editais separou as áreas, o que era audiovisual e o que era específico de valor da cultura. Então, eram contas diferentes, fundos diferentes que puderam ser aplicados pela Lei Paulo Gustavo. Nesse processo de seleção, houve pessoas voluntárias que tiveram vontade de estar colaborando, dispondo do seu trabalho para estar analisando o projeto de todo mundo. Então, temos que agradecer muito pessoas maravilhosas. Foi um grupo até grande, não dá para citar todos, senão estaria falhando aqui. Mas a gente está montando um relatório também, que vai estar colocando um pouquinho das fotos dessas pessoas, fazendo um agradecimento para elas e um pouquinho do currículo delas, né, para as pessoas conhecerem. E elas não sabiam de quem elas estavam avaliando,
porque também foi decidido em conjunto que elas iriam analisar o projeto. Então, foi colocado um código, um número, e as pessoas votavam naquele número, analisando de maneira bem concisa o projeto. E aí houve uma classificação. Resumindo, depois que os projetos passaram por essa seleção, pelos editais, agora entramos na fase de execução. O cronograma ele é feito de comum acordo com as parcerias e o projeto de cada um. Então, no caso que o do Cristóvão foi o primeiro projeto, ele estava já na sua estruturação uma proposta para estar dando um suporte aos educadores que vão começar o ano letivo, para poder justamente entrar essa questão da saúde, da inclusão social, para com que o ano letivo comece. A gente procurou atender a todos, ouvir a todos, mas é lógico que até o próprio governo federal, como foi um projeto de luta, teve falhas, teve mudanças de lei, foram introduzindo as coisas, então eu falo assim, a gente aprendeu junto. Mas existe uma construção. E a gente erra também. Só que nesses erros a gente vai procurando alinhar, costurar, consertar e até pedir perdão. A Paulo Gustavo está aqui e ela, se Deus quiser, ela vai permanecer. Nós já temos votação e lei que ela vai prorrogar por mais 4 anos. Então, provavelmente, agora esse ano, luta de novo. Vem a Aldir Blanc com uma nova roupagem. E outra coisa que é importante salientar, muita gente às vezes assustou um pouquinho por conta desse formato um pouco mais rígido de projeto e de edital. Porque, infelizmente, ou felizmente, que eu acredito que o mais certo é felizmente, é o seguinte, nós temos que começar a profissionalizar, a capacitar. Antes a gente falava, eu tenho uma ideia e contava essa ideia. E aí essa ideia, ela era valorizada, alguém colocava assim, alguns pontos importantes no papel, se fazia um ofício e conversava. Hoje não, hoje a gente tem que colocar quem que é o público-alvo, para quê, fazer uma planilha de orçamento, tem que colocar justificativo, o que é uma contrapartida, para que serve esse projeto, quais são as vantagens que a cidade vai ter, a nossa comunidade vai ter. E esse projeto, ele é importante não só para Itaú de Minas, mas para a profissionalização mesmo, e até para dar valor no artista, sabe? Porque isso também coloca valor, entra na questão da economia criativa, e aí cada vez mais as exigências estão sendo mais cobradas. Então, esse ano, todos os nossos aportes, a gente procurou dar cursos, informação, orientação, para ajudar os artistas, porque cada vez mais vai ser mais rigoroso as exigências. E isso não é feito por uma questão assim, só burocrática, mas uma questão de realmente profissionalizar, capacitar e valorizar os nossos fazedores de cultura. É que não existe uma questão de perfeição, mas existe uma construção. E aí, se esse ano foi muito legal, está sendo legal, e vai vir muita novidade, Eleni, você nem acredita. Então, eu convido vocês para estar acompanhando esses artistas. Vai ter música, vai ter coisa para terceira idade, vai ter coisa de cinema. O pessoal vai fazer um trabalho legal nos bairros, nas periferias. Nós vamos movimentar essa cidade. Vai ter coisa para jovem, para criança. Vai ter gente até que vai querer levar os cachorrinhos, os bichinhos, todo mundo. Porque é isso que a nossa cidade precisa. É mostrar essa riqueza maravilhosa que ela tem. Que é gente, é pessoa. Então é isso que eu quero dizer.